História de uma neurose infantil, O Homem dos Lobos, Sigmund Freud, 1918. Canal Psicanalista Selvagem. Quarta parte. O sonho e a cena primária. Já publiquei este sonho no texto Sonhos com Material de Contos de Fadas, de 1913 devido a seu teor de contos de fadas, e primeiramente repetirei o que foi ali comunicado. Sonhei que à noite que estou deitado em minha cama, ela ficava com os pés para a janela, diante da janela havia uma fileira de velhas nogueiras. Sei que era inverno quando sonhei, e era noite. De repente a janela se abre sozinha, e vejo, com grande pavor, que na grande nogueira diante da janela estão sentados alguns lobos brancos. Eram 6 ou 7. Os lobos eram inteiramente brancos e pareciam antes raposas ou cães pastores, pois tinham caudas grandes como as raposas e suas orelhas estavam em pé como as dos cães, quando prestam atenção a algo. Com muito medo, evidentemente, de ser comido pelos lobos, gritei e acordei. Minha babá correu até minha cama, para ver o que tinha acontecido. Demorou algum tempo até eu me convencer que tinha sido apenas um sonho. Tão nítida e tão natural me pareceu a imagem da janela se abrindo e os lobos sentados na árvore. Finalmente me tranquilizei, me senti como tendo escapado de um perigo, e tornei a dormir. A única ação do sonho era a abertura da janela, pois os lobos estavam sentados bem quietos nos galhos da árvore, sem qualquer movimento, à direita e à esquerda do tronco, e olhavam para mim. Era como se dirigissem para mim toda a sua atenção. Acho que este foi meu primeiro sonho angustiado. Na época eu tinha 3, 4, no máximo 5 anos de idade. Desde então, e até os 11 ou 12 anos, sempre tive medo de ver algo terrível nos sonhos. Ele dá então um desenho da árvore com os lobos, que confirma a sua descrição. A análise do sonho traz o seguinte material à luz: ele sempre ligou esse sonho à recordação de que nesses anos da infância tinha um medo enorme da figura de um lobo num livro de fadas. A irmã, mais velha e sempre superior, costumava zombar dele, mostrando-lhe justamente essa imagem por qualquer pretexto, ao que ele começava a gritar de pavor. Nessa figura o lobo estava erguido, com uma pata à frente, as garras à mostra e as orelhas alertas. Ele acha que essa imagem serviu de ilustração à história do Chapeuzinho Vermelho. Por que os lobos são brancos? Isto o faz pensar nas ovelhas, das quais se mantinham grandes rebanhos nos arredores da casa. Ocasionalmente o pai o levava para ver esses rebanhos, e toda vez ele ficava orgulhoso e contente. Mais tarde, provavelmente pouco antes da época do sonho, segundo informações obtidas, uma peste rompeu nesses rebanhos. O pai mandou buscar um discípulo de Pasteur, que vacinou as ovelhas, mas elas morreram em número ainda maior depois da vacinação. Como podem os lobos estar na árvore? Acerca disso lhe ocorre uma história que o avô tinha contado. Não consegue se lembrar se antes ou depois do sonho, mas o conteúdo indica que foi antes. A história é a seguinte: um alfaiate está sentado, trabalhando, quando se abre a janela e um lobo pula para dentro da sala. O alfaiate bate nele com sua vara de medida, não, corrige-se o paciente, agarra-o pela cauda e a arranca, de modo que o lobo foge apavorado. Algum tempo depois o alfaiate vai à floresta e vê de repente um bando de lobos que se aproxima, então busca refúgio numa árvore. Primeiro os lobos ficam sem ação, mas aquele mutilado, que está entre eles e quer se vingar do alfaiate, faz a sugestão de que um suba no outro, até que o último alcance o alfaiate. Ele mesmo, é velho e robusto, quer ser a base da pirâmide. Os lobos fazem assim, mas o alfaiate reconhece o visitante castigado, e de repente grita, como antes, pega o grisalho pelo rabo. O lobo sem rabo se apavora com a lembrança e corre, e os outros caem no chão. Nesse conto se acha a árvore em que os lobos estão sentados no sonho. Mas ele contém, igualmente, uma inequívoca referência ao complexo da castração. O lobo velho foi privado de sua cauda pelo alfaiate. Nos lobos do sonho,
as caudas de raposa são talvez compensações para essa ausência de cauda. Por que são 6 ou 7 lobos? Essa pergunta parecia não ter resposta, até que lancei a dúvida de que sua imagem angustiante viesse de fato do Chapeuzinho Vermelho. Essa história dá ocasião para 2 ilustrações apenas: o encontro do Chapeuzinho Vermelho com o lobo na floresta e a cena em que o lobo fica deitado na cama com a touca da vovó. Tinha de haver um outro conto por trás da recordação da imagem. Então ele achou que só podia ser a história do lobo e os 7 cabritinhos. Nela se encontra o número 7, mas também o 6, pois o lobo come somente 6 cabritos, o 7º se esconde na caixa do relógio. Também o branco surge nessa história, pois o lobo faz o padeiro embranquecer sua pata, depois que os cabritinhos o haviam reconhecido pela pata cinzenta, na sua primeira visita. Aliás, os 2 contos têm muito em comum. Em ambos há a devoração, o corte da barriga, a retirada dos que foram devorados e sua substituição por pedras, e por fim a morte do lobo mau. No conto dos cabritinhos há também a árvore. Depois da refeição o lobo se deita sob uma árvore e dorme roncando. Ainda me ocuparei deste sonho em outra parte, devido a uma circunstância particular, e então poderei interpretá-lo e apreciá-lo mais demoradamente. É o primeiro sonho angustiado que ele recordou da infância, e seu conteúdo, tomado com outros sonhos que seguiram e com certos acontecimentos da infância do sonhador, desperta um interesse bem particular. Aqui nos limitamos à relação entre o sonho e 2 histórias que têm muito em comum: o Chapeuzinho Vermelho, e o lobo e os 7 cabritinhos. A impressão que esses contos produziram no menino se exteriorizou numa autêntica zoofobia, que se distingue de casos semelhantes apenas pelo fato de que o bicho angustiante não era um objeto de fácil percepção pelos sentidos, como um cavalo ou um cachorro, mas conhecido somente de narrativas e livros ilustrados. Num outro momento discutirei que explicação têm essas zoofobias e que significação lhes atribuir. De antemão observo apenas que essa explicação condiz bastante com o caráter principal exibido pela neurose do sonhador em épocas posteriores de sua vida. O medo do pai foi o mais forte motivo de seu adoecimento, e a postura ambivalente para com todo o substituto do pai dominou sua vida e sua conduta durante o tratamento. Se o lobo era apenas o primeiro substituto do pai para meu paciente, é de se perguntar se as histórias do lobo que devora os cabritinhos e do Chapeuzinho Vermelho têm outro conteúdo secreto que não o medo infantil do pai. Além disso, o pai de meu paciente tinha a peculiaridade do insulto afetuoso, que tantas pessoas demonstram no convívio com os filhos, e a ameaça brincalhona que diz: "Vou te comer" pode ter sido expressa várias vezes, no período inicial em que o pai, que depois se tornou severo, costumava acariciar e brincar com o filhinho. Uma de minhas pacientes contou que os seus 2 filhos nunca puderam gostar do avô, porque ele costumava apavorá-los com a brincadeira afetuosa de que iria cortar suas barrigas. Deixemos de lado agora o que neste ensaio antecipa o aproveitamento do sonho, e voltemo-nos para a sua interpretação imediata. Quero observar que essa interpretação foi uma tarefa cuja solução se estendeu por vários anos. O paciente relatou o sonho bem cedo, e logo partilhou minha convicção de que por trás dele se escondiam as causas de sua neurose infantil. No decorrer do tratamento retornamos ao sonho com frequência, mas apenas nos últimos meses da terapia foi possível compreendê-lo inteiramente, e isso graças ao trabalho espontâneo do paciente. Ele sempre enfatizou que 2 fatores do sonho tinham deixado a maior impressão sobre ele: primeiramente a completa calma e imobilidade dos lobos, e em segundo lugar a atenção tensa com que todos eles o olhavam. Também lhe parecia digna de nota a persistente sensação de realidade no final do sonho. Vejamos esse último ponto. Sabemos, da experiência ao interpretar sonhos, que esta sensação de realidade tem uma significação determinada. Ela nos garante que algo, no material latente do sonho, reivindica a realidade na lembrança, isto é, que o sonho se refere a um acontecimento que realmente ocorreu, não foi apenas fantasiado. Naturalmente pode-se tratar apenas da realidade de algo desconhecido, a convicção, por exemplo,
de que seu avô realmente contará a história do lobo e do alfaiate, ou de que realmente lhe haviam lido as histórias do Chapeuzinho Vermelho e dos 7 cabritinhos, não poderia jamais ser substituída por essa sensação de realidade que perdurou após o sonho. O sonho parecia apontar para um acontecimento cuja realidade é acentuada em oposição à irrealidade dos contos. Se por trás do conteúdo do sonho era de supor uma cena desconhecida, isto é, já esquecida à época do sonho, ela devia ter ocorrido muito cedo. Pois o sonhador diz: quando tive o sonho, eu tinha 3, 4, no máximo 5 anos de idade. Ao que podemos acrescentar, e foi lembrado, pelo sonho, de algo que só podia pertencer a uma época ainda anterior. O que tinha de levar ao conteúdo dessa cena eram os fatores que o sonhador havia destacado no conteúdo manifesto do sonho: o olhar atento e a imobilidade. Naturalmente é de esperar que esse material reproduza o material desconhecido da cena com alguma deformação, talvez deformado até em seu oposto. Da matéria bruta fornecida pela primeira análise do paciente podiam-se tirar várias conclusões, que deviam ser encaixadas no contexto procurado. Por trás da menção à criação de ovelhas deviam-se buscar as provas de sua pesquisa sexual, cujos interesses ele podia satisfazer em suas visitas com o pai, mas também alusões ao medo da morte haviam de estar presentes, pois a maior parte das ovelhas tinha morrido na peste. O que era mais premente no sonho, Os Lobos na Árvore, conduzia diretamente à narrativa do avô, na qual não podia haver algo mais atraente e estimulador do sonho do que a ligação com o tema da castração. Da primeira análise incompleta do sonho também concluímos que o lobo era um substituto do pai, de modo que esse primeiro sonho angustiante teria trazido à luz aquele medo do pai que a partir de então dominaria sua vida. No entanto, essa conclusão mesma não era obrigatória. Mas se reunirmos, como resultado da análise provisória, o que decorre do material fornecido pelo sonhador, disporemos talvez dos seguintes fragmentos para a reconstrução: um acontecimento real, de uma época bem antiga, olhar, imobilidade, problemas sexuais, castração, o pai, algo terrível. Um dia o paciente se pôs a continuar a interpretação do sonho. Segundo ele, a parte do sonho que diz: de repente a janela se abre sozinha, não é inteiramente esclarecida pela relação com a janela junto à qual está sentado o alfaiate e através da qual o lobo entra na sala. Deve ter a seguinte significação: de repente os olhos se abrem. Ou seja, eu estou dormindo e acordo de repente, e nisso vejo algo: a árvore com os lobos. Nisso não havia o que objetar, mas podia ser mais aproveitado. Ele tinha acordado e havia algo para ver. A observação atenta, que no sonho é atribuída aos lobos, deve ser deslocada para ele. Num ponto decisivo tivera lugar uma inversão, que além disso é indicada por outra inversão no conteúdo manifesto do sonho. Pois havia uma inversão no fato de os lobos sentarem na árvore, enquanto na história do avô se achavam embaixo, e não conseguiam trepar na árvore. E se o outro elemento enfatizado pelo sonhador fosse também deformado por uma inversão ou transposição? Então, em vez de mobilidade, os lobos estão sentados quietos, olham para ele, mas não se mexem, seria o mais forte movimento. Ou seja, ele acordou de repente e viu uma cena de forte movimentação à sua frente, a qual olhou tenso e com atenção. Num caso a deformação consistiria na troca de sujeito e objeto, atividade e passividade, ser olhado em vez de olhar; no outro caso numa transformação no contrário, repouso em vez de movimento. Mais um progresso na compreensão do sonho foi trazido, em outra ocasião, por este pensamento que emergiu de repente: a árvore é a árvore de Natal. Naquele instante ele soube que tivera o sonho pouco antes do Natal, na expectativa deste. Como o dia de Natal também era o seu dia de nascimento, pôde-se estabelecer com segurança a época do sonho e da transformação dele decorrente. Foi logo antes de seu 4º aniversário. Ele tinha adormecido na tensa expectativa do dia em que iria ganhar 2 presentes. Sabemos que em tais circunstâncias a criança antecipa com facilidade a realização dos desejos no sonho.
Então já era Natal no sonho. O conteúdo do sonho mostrava a distribuição dos brindes. Da árvore pendiam os presentes a ele destinados. Mas em vez de presentes havia lobos, e o sonho findava com ele sentindo medo de ser devorado pelo lobo, provavelmente pelo pai, e buscando refúgio com a babá. O conhecimento de sua evolução sexual antes do sonho nos torna possível preencher a lacuna do sonho e esclarecer a mudança da satisfação em medo. Entre os desejos formadores do sonho, deve ter sido estimulado o mais forte, o da satisfação sexual, que ele ansiava então obter do pai. A força deste desejo conseguiu refrescar a pista mnemônica, há muito esquecida, de uma cena que lhe podia mostrar como era a satisfação sexual com o pai, e o resultado foi pavor, horror ante a realização desse desejo, repressão do impulso que se apresentará por esse desejo, e por isso fuga do pai, em direção à babá não tão perigosa. A importância dessa data de Natal fora conservada na pretendida lembrança de que o primeiro acesso de fúria se deu porque ele havia ficado insatisfeito com os presentes de Natal. A recordação juntava o que era correto e falso, ela não podia estar certa sem alguma alteração, pois conforme repetidas afirmações dos pais a sua má conduta já chamava a atenção após o retorno deles no outono, não somente no Natal, mas o essencial da relação entre falta de amor satisfeito, fúria e época de Natal fora preservado na recordação. Mas que imagem a ação noturna desse anseio sexual podia ter conjurado, capaz de provocar horror tão intenso da satisfação desejada? Segundo o material da análise, essa imagem tinha de preencher uma condição, tinha de ser adequada para fundamentar a convicção da existência da castração. O medo da castração tornou-se então o motor da transformação do afeto. Neste ponto vejo-me obrigado a abandonar o apoio fornecido pelo curso da análise. Receio que também neste ponto a crença do leitor me abandone. O que naquela noite foi ativado, a partir do caos de pistas mnemônicas inconscientes, foi a imagem de um coito entre os pais, em circunstâncias não muito comuns e bastante propícias à observação. Aos poucos foi possível obter respostas satisfatórias para todas as questões ligadas a essa cena, pois no decorrer da terapia o sonho se repetiu em inúmeras variantes e reedições, às quais a análise forneceu os esclarecimentos que se desejava. Primeiro se revelou a idade da criança no momento da observação, cerca de 1 ano e meio. Nesse tempo ele sofria de malária, e um ataque da doença se repetia diariamente em determinada hora. A partir dos 10 anos ele ficou periodicamente sujeito a depressões, que começavam à tarde e atingiam o apogeu às 5 horas. Esse sintoma ainda existia no tempo da análise. A depressão recorrente substituiu os acessos de febre ou abatimento de antes. Às 5 horas era o momento do auge da febre ou da observação do coito, se é que os dois não coincidem. Devido justamente a essa enfermidade, ele se achava provavelmente no quarto dos pais. Essa doença, corroborada também pela tradição familiar, torna plausível transferir o evento para o verão, e assim supor para ele, nascido no dia de Natal, a idade de N mais 1 ano e meio. Ele então dormia em sua caminha, no quarto dos pais, e acordou à tarde, digamos que devido à febre montante, às 5 horas talvez, a hora depois marcada pela depressão. Combina com nossa suposição de um dia quente de verão em que os pais se tenham retirado, semi-despidos, para uma sesta vespertina. Quando ele acordou, foi testemunha de um coito a tergo por trás repetido 3 vezes, pôde ver os genitais da mãe e o membro do pai, e compreendeu tanto o fato como a sua significação. Por fim ele perturbou a relação dos pais, de uma maneira que será discutida depois. No fundo não é nada extraordinário, nada que dê a impressão de um produto extravagante da fantasia, o fato de um casal jovem, casado apenas há alguns anos, ter uma relação amorosa depois da sesta vespertina, num dia quente de verão, nisso esquecendo do menino de 1 ano e meio que dorme em seu pequeno leito. Parece-me, isto sim, algo inteiramente banal, cotidiano, e mesmo a posição do coito que inferimos não pode mudar esse julgamento. Sobretudo por não resultar da evidência que o coito se tenha realizado por trás a cada vez.
Uma só vez já bastaria para dar ao espectador a oportunidade para observações que numa outra posição dos amantes seriam dificultadas ou impedidas. Logo, o conteúdo desta cena não pode ser argumento contra a sua credibilidade. A objeção da improbabilidade será dirigida a 3 outros pontos: a que uma criança na tenra idade de 1 ano e meio seja capaz de acolher as percepções de um evento tão complicado e conservá-las tão fielmente em seu inconsciente; a que seja possível que uma elaboração das impressões assim recebidas chegue posteriormente à compreensão, aos 4 anos de idade; por fim, a que se consiga mediante algum procedimento tornar consciente, de forma coesa e convincente, os detalhes de uma tal cena, vivenciado e compreendido em tais circunstâncias. Mais adiante examinarei cuidadosamente essas e outras objeções. Asseguro ao leitor que não me coloco menos criticamente que ele ante a hipótese de uma tal observação por parte da criança, e peço a ele que se junte a mim na decisão de crer provisoriamente na realidade desta cena. De imediato vamos prosseguir com o estudo das relações desta cena primária * com o sonho, os sintomas e a biografia do paciente. Vamos acompanhar separadamente os efeitos resultantes do conteúdo essencial da cena e de uma de suas impressões visuais. Refiro-me às posições que ele viu os pais adotarem: a posição erguida do homem e a curvada, como os animais, da mulher. Já ouvimos antes que no seu período de angústia a irmã tinha o costume de apavorá-lo com a imagem do livro de fadas em que um lobo era mostrado erguido, com um pé à frente, as garras à mostra e as orelhas alertas. Durante o tratamento ele não se poupou o trabalho de esquadrinhar sebos de livros até encontrar o volume de histórias de sua infância, e reconheceu sua imagem apavorante numa ilustração da história do Lobo e os 7 Cabritinhos. Achou que a posição do lobo nessa ilustração podia lhe ter lembrado a do pai na cena primária construída. Essa imagem veio a ser, de todo modo, o ponto de partida de outros efeitos angustiantes. Aos 7 ou 8 anos, quando recebeu a comunicação de que no dia seguinte chegaria um novo professor para ele, sonhou à noite com esse professor em forma de leão, que rugindo se aproximava de sua cama, na mesma posição do lobo daquela imagem, e acordou novamente angustiado. A fobia do lobo já estava superada na época. Ele teve então a liberdade de escolher um novo animal angustiante, e nesse sonho tardio reconheceu o professor como substituto do pai. No período posterior de sua infância, cada professor desempenhou o mesmo papel de pai, e foi dotado da mesma influência paterna, para o bem e para uma singular ocasião de reviver sua fobia de lobos no tempo do ginásio, e de tornar a relação que lhe servia de base o ponto de partida de graves inibições. O professor que dava aulas de latim à sua turma se chamava Wolf o Lobo. Desde o início ele se sentiu intimidado por esse professor, uma vez sofreu grave censura dele, por um erro tolo cometido numa tradução do latim, e não se livrou mais de um medo paralisante dele, que logo se transferiu para outros professores. Mas o ensejo que o levou a tropeçar na tradução também não era insignificante. Ele tinha que verter a palavra filius, e a traduziu pelo francês fius, em vez da palavra correspondente na língua materna. De fato, o lobo continuava sendo o pai. O primeiro sintoma passageiro, que o paciente produziu na terapia, remontava também à fobia de lobos e ao conto dos 7 cabritinhos. No aposento em que se realizaram as primeiras sessões havia um grande relógio de caixa na parede oposta a ele, que ficava deitado sobre um divã, de costas para mim. Notei que de quando em quando ele virava o rosto para mim, olhava-me com expressão amável, como que me tranquilizando, e em seguida voltava o olhar para o relógio. Na época achei que era um sinal de sua ânsia em terminar a sessão. Muito tempo depois o paciente me lembrou desse jogo de gestos e me deu a explicação para ele, ao me lembrar que o mais jovem dos 7 cabritinhos achava esconderijo na caixa do relógio, enquanto os 6 irmãos eram devorados pelo lobo. Ele queria então dizer: seja bom comigo. Devo sentir medo de você. Você quer me devorar. Devo me esconder de você na caixa do relógio, como o cabritinho mais novo. O lobo do qual ele sentia medo era sem dúvida o pai, mas o medo do lobo estava ligado à condição da postura erguida.
Sua recordação afirmava com grande certeza que a imagem de um lobo andando com as quatro patas ou deitado na cama, como no Chapeuzinho Vermelho, nunca o apavorara. A posição que ele vira a mulher assumir, conforme a nossa construção da cena primária, não se revestia de significação menor, mas esta permanecia limitada à esfera sexual. O mais singular fenômeno de sua vida amorosa, após a maturidade, eram acessos de paixão sensual compulsiva, que surgiam e novamente desapareciam em misteriosa sequência, desencadeavam nele uma enorme energia, mesmo em épocas de inibição, e se subtraíam totalmente ao seu controle. Tenho que adiar a plena apreciação desses amores compulsivos, devido a alguns nexos especialmente valiosos, mas posso dizer que estavam ligados a uma condição determinada, que se ocultava à sua consciência e que se deu a conhecer apenas na terapia. A mulher tinha que adotar a posição que atribuímos à mãe na cena primária. Desde a puberdade ele sentia como a maior atração da mulher os traseiros grandes e salientes, um coito que não fosse por trás dificilmente lhe dava prazer. A ponderação crítica tem o direito de objetar que essa preferência sexual pelas partes traseiras do corpo é característica geral das pessoas que tendem à neurose obsessiva, e não autoriza que a derivemos de uma impressão especial da infância. Pertence ao quadro da disposição erótico-anal e é um dos traços arcaicos que distinguem tal constituição. A copulação por trás, Morpherarum, à maneira dos animais, pode mesmo ser vista como a forma filogeneticamente mais antiga. Também voltaremos a esse ponto numa discussão posterior, quando tivermos apresentado o material restante sobre a sua condição inconsciente para o amor. Continuemos a nossa discussão dos vínculos entre o sonho e a cena primária. Conforme o que podemos esperar até agora, o sonho deveria mostrar ao menino, que se alegrava com a realização de seus desejos no Natal, a imagem da satisfação sexual com o pai, tal como tinha visto naquela cena primária, como modelo da satisfação que ele próprio ansiava do pai. Em vez dessa imagem, porém, surgiu o material da história que o avô tinha narrado pouco antes: a árvore, os lobos, a ausência de cauda na forma da supercompensação, nas caudas espessas dos supostos lobos. Aqui nos falta um nexo, uma ponte associativa que conduza do teor da história primordial àquele da história dos lobos. Essa ligação é dada novamente pela postura, e apenas por ela. O lobo sem cauda convida aos demais, na narrativa do avô, a trepar sobre ele. A recordação da imagem da cena primária foi despertada por esse detalhe, por esse caminho material da cena primária pôde ser representado pelo da história dos lobos, e ao mesmo tempo os dois pais puderam ser substituídos, da maneira desejada, por vários lobos. Outra mudança teve o conteúdo do sonho, na medida em que o material da história dos lobos adequou-se ao conteúdo do conto dos 7 cabritinhos, dele retirando o número 7. A transformação do material, cena primária, história dos lobos, conto dos 7 cabritinhos, reflete a progressão do pensamento durante a formação do sonho, anseio de satisfação sexual com o pai, inteligência da condição a ela relacionada, a castração, medo do pai. Penso que agora o sonho angustiado do menino de 4 anos foi inteiramente esclarecido. Depois do que foi tratado até aqui, posso abordar brevemente o efeito patogênico da cena primária e a mudança que o seu despertar produziu no desenvolvimento sexual do paciente. Vamos acompanhar apenas o efeito a que o sonho deu expressão. Mais adiante haveremos de notar que da cena primária não partiu uma única corrente sexual, mas toda uma série delas, verdadeiramente uma fragmentação da libido. Depois levaremos em conta que a ativação desta cena, evito propositadamente a palavra recordação, tem o mesmo efeito que teria se ela fosse uma vivência recente. A cena atua posteriormente, e nesse ínterim, no intervalo entre 1 ano e meio e 4, nada perdeu do seu frescor. Talvez ainda encontremos motivo para pensar que ela produziu determinados efeitos já na época de sua percepção, isto é, a partir de 1 ano e meio. Quando o paciente se aprofundou na situação da cena primária, ele trouxe à luz as seguintes percepções de si mesmo. Antes ele havia suposto que o acontecimento observado fosse um ato violento,
mas a expressão prazerosa no rosto de sua mãe não combinava com isso. Ele teve de reconhecer que havia satisfação. O dado essencialmente novo que a observação do enlace dos pais lhe trazia era a convicção da realidade da castração, cuja possibilidade já havia ocupado seus pensamentos. A visão das duas garotas urinando, a ameaça da Nânia, a interpretação dada aos bastões de açúcar pela governanta, a lembrança de que o pai havia feito em pedaços uma cobra. Pois naquele momento ele via com os próprios olhos a ferida de que havia falado a Nânia, e compreendia que a sua existência era uma condição para o enlace com o pai. Não podia mais confundi-la com o bumbum, como tinha feito ao observar as meninas pequenas. O desfecho do sonho foi a angústia, da qual ele se tranquilizou apenas ao ter a Nânia a seu lado. Portanto, ele se refugiou do pai junto a ela. A angústia era uma recusa asterisco do desejo de satisfação sexual com o pai, aspiração que lhe havia inspirado o sonho. Sua expressão, ser comido pelo lobo, era apenas uma transformação, regressiva, como veremos, do desejo de ser possuído sexualmente pelo pai, isto é, ser satisfeito do mesmo modo que a mãe. Sua última meta sexual, a atitude passiva para com o pai, havia sucumbido a uma repressão, e a angústia ante o pai havia tomado seu lugar na forma da fobia de lobos. E a força motriz dessa repressão? Conforme o conjunto dos fatos, só poderia ser a libido genital narcísica, que, por preocupação com seu membro viril, rebelou-se contra uma satisfação que parecia impor a renúncia a este membro. Do narcisismo ameaçado ele extraiu a virilidade com que se defendeu da atitude passiva frente ao pai. Agora vemos que neste ponto da exposição teremos que mudar nossa terminologia. Durante o sonho ele atingiu uma nova fase de sua organização sexual. Até então os opostos sexuais haviam sido, para ele, ativo e passivo. Desde a sedução a sua meta sexual era passiva, ser tocado nos genitais, e transformou-se então, pela regressão ao estágio anterior da organização sádico-anal, em masoquista, ser castigado, golpeado. Era-lhe indiferente se esta meta seria alcançada com o homem ou com a mulher. Sem considerar a diferença de sexo, ele havia passado da Nânia para o pai, havia solicitado da Nânia que tocasse no seu membro, e tinha desejado provocar o castigo do pai. Os genitais não eram levados em conta, era na fantasia de ser golpeado no pênis que ainda se expressava o nexo oculto pela regressão. Agora a ativação da cena primária no sonho o levava de volta à organização genital. Ele descobriu a vagina e a significação biológica de masculino e feminino. Compreendeu que ativo era igual a masculino, e passivo a feminino. Sua meta sexual passiva tinha agora que se transformar em feminina e adotar a expressão ser possuído pelo pai, em vez de ser golpeado por ele no órgão genital ou nas nádegas. Essa meta feminina sucumbia agora à repressão e era obrigada a ser substituída pela angústia diante do lobo. Devemos interromper aqui a discussão de seu desenvolvimento sexual, até que dos estágios posteriores de sua história seja vertida uma nova luz sobre esses estágios anteriores. Quanto à fobia de lobos, acrescentemos ainda que ambos, o pai e a mãe, tornaram-se lobos. Pois a mãe tinha o papel do lobo castrado, que deixava os demais treparem sobre ele, e o pai, o do que trepava. Mas o seu medo se referia apenas, como ouvimos assegurar, ao lobo erguido, isto é, ao pai. Também deve nos chamar a atenção que a angústia em que findava o sonho tinha um modelo na narrativa do avô. Nesta o lobo castrado, que deixa os demais treparem sobre ele, é acometido de angústia ao ser lembrado que não tem cauda. Parece, então, que durante o processo onírico ele se identificou com a mãe castrada e agora se rebelava contra isso. Em tradução que acreditamos adequada, se você quer ser satisfeito pelo pai, você deve aceitar a castração, como a mãe, mas isso eu não quero. Um claro protesto de sua masculinidade. Tenhamos claro, de resto, que o desenvolvimento sexual do caso que acompanhamos possui a grande desvantagem, para nossa pesquisa, de não ter ocorrido sem perturbações. Primeiro foi influenciado decisivamente pela sedução,
e depois desviado pela cena da observação do coito, que atuou a posteriori como uma segunda sedução.